A paz do Senhor. Aqui é o professor Marco Faleiro, da Logos Ensino Superior de Teologia. Você está no curso de Bacharel em Teologia, na disciplina Hermenêutica Básica. Este é o sexto AVA da aula dupla 3, que é a aula 5 e 6, e a terceira parte da aula 6, ou seja, é o último AVA dessa aula dupla e desta aula, né? Então estamos a terminar mais um capítulo, porque nós estamos a seguir os capítulos, né, do livro base nosso, né? Estamos a terminar então o capítulo 3 da Hermenêutica Bíblica. Na próxima aula dupla e a próxima AVA, né, porque cada aula dupla tem 2 aulas e cada aula tem 3 AVAs. Então cada aula dupla tem 6 AVAs e cada AVA é 15 minutos. Então a próxima nossa é a hermenêutica material, que nós vamos falar na próxima aula dupla, né? Que é toda baseada nesse livro que nós sempre relembramos aqui. E nós estamos a tratar a bíblica, depois a material e depois a contextual. E a bíblica é o capítulo 3, está aí as páginas. Mas vamos continuar falando dentro da discussão que nós entramos na AVA passada, e eu sei que essa discussão é bem ampla, né? E nós aí entramos numa crítica diretamente aos reformadores, né? Lembrando que nenhum homem de Deus no passado é Deus. Eles são homens. Então eles podem ter errado e eles também podem ter vivenciado um contexto. Então às vezes a reação de um homem de Deus pode ser muito forte contra uma coisa por causa de um contexto. Foi o caso dos reformados. Eles estavam diante de uma igreja católica que tinha apodrecido. Eles estavam adorando os mortos com a ideia dos santos. Estavam vendendo salvação, né? Vendendo mesmo, né? Então foi até o que assustou Lutero quando ele chegou no Vaticano e viu, né? E os pobres? Eles não têm dinheiro, eles não podem ser salvos? E que absurdo é esse de vender pedaços da cruz de Cristo? Alguns dizem que se fosse juntar todos os pedaços da cruz de Cristo que a Igreja Católica diz que foi da cruz de Cristo mesmo, dá para construir um prédio ou mais de um prédio. É um absurdo. Era realmente negócio. E Lutero olhou aquilo tudo cheio de misticismo, de rituais, de exorcismo, rituais de bênção. Então tinha água benta, jogava água, vendia água. E onde está na Bíblia isso? Né? Então Lutero falou, não, peraí, a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Calvino também se levantou, os outros reformadores falaram, não, isso não. É lógico que eles ficaram muito com medo de se voltar ao misticismo, e aí o método alegórico começou a ser rechaçado dentro da igreja. Não queremos nada de simbolismo, esse negócio, isso tudo é misticismo, a gente quer só a Bíblia. E aí eles começaram a ser muito racionais. Não tem jeito da gente fugir dessa realidade. É histórica. Ele está errado? Não, ele estava certo, era o contexto dele. Mas também estava errado, porque também não podia rejeitar em busca de uma parte da verdade ou a outra verdade. Eu sei que o alegorismo da Igreja Católica virou um absurdo, né? Virou um misticismo absurdo de feitiçaria. Tinha feitiçaria mesmo, com várias ordens dentro da Igreja Católica, né? Até mosteiros. Eles usavam aquelas roupas, aqueles rituais, aqueles cânticos gregorianos que no início eram bons, mas depois viraram cânticos até meio sombrios, né? Agora Lutero levanta uma bandeira e fala não. Agora depois, infelizmente, quando chega até o tempo lá, né, quando tem o modernismo, né, em que eles chegaram a um absurdo também do outro lado, foi para o outro lado. Mas graças a Deus, né, Deus levantou o movimento pentecostal em 1904 e quebrou isso. E aí começou avivamentos como nunca houve tantos avivamentos. E aí eles lembraram, peraí, tem o Espírito Santo e tem sim mistérios. E Deus também fala de formas diferentes. Não é só esse racionalismo todo, não. O racionalismo é parte, não é tudo. Agora, Lutero tinha uma forma hermenêutica de interpretar com 4 pilares, que nós vamos falar também, que acaba sendo até
a estrutura dessa parte da hermenêutica que é a análise racional, que para nós é o início, não é o fim, é o início. Veja, Lutero herdou o quadrilátero hermenêutico da Idade Média, ou seja, da Igreja Católica. Esse analisava o texto bíblico sob 4 métodos diferentes. O sentido literal, que é o sentido próprio mesmo, o sentido alegórico, que seria pneumatológico, o sentido tropológico, que é perênico ou figurado, o sentido anagôgico, que é o escatológico. É interessante que o alegórico e o tropológico, para a maioria de nós, é a mesma coisa, quer dizer, o sentido figurado acaba sendo alegórico, mas para a proposta católica, e que foi o início da reforma, eram sentidos diferentes. Vamos ver isso então. Perceba que um dos métodos é alegórico, mas se liga a uma atuação do Espírito Santo, muito parecida com a herança pentecostal nossa hoje. Talvez seja até a nossa fonte, né, que seria o segundo sentido alegórico, pneumatológico. O método alegórico, contudo, tem que se ater ao contexto e ao texto bíblico, de forma exegética e hermenêutica, como esses mencionados anteriormente fizeram. Então veja um caso interessante. Alguns pregadores se aventurarem no terreno escorregadio da interpretação alegórica, um dia desses ouvi um pregador dizer: vocês sabem por que razão Davi pregou 5 pedras do ribeiro? 1 Samuel 17:40. Era porque aqueles 5 pedras apontavam para o nome de Jesus. Olha que interessante. Vamos lá. Mas vejam só, que problema esse pregador tem em mãos. Ele não levou em consideração que a Bíblia não foi originalmente escrita em português. E o nome de Jesus em hebraico é Yeshua. Alguns dizem até que é Yehoshua. Aumenta aí, né? E sua transliteração grega do hebraico Yeshua é Geosus. E em ambos os casos não tem 5 letras, como queria o pregador alegórico acima citado. Pode ser inclusive Yehoshua, como eu disse, 8 letras. Está aí a fonte. Então, olha, você vê. Muitas vezes a gente entra nesse ambiente, que é um ambiente, assim, de fato estranho, quando nós fazemos determinadas interpretações sem olhar para a Bíblia, para o contexto. E a gente entra em uma revelação absurda. Para terminar essa análise, 1 Timóteo 6, 3 e 4. Se alguém ensina alguma outra doutrina e se não conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo, orgulhoso e nada sabe. Cuidado, então, fica aí um alerta. Vamos entrar agora em mais um ponto antes de terminar essa aula dupla, né? Que são os bloqueios. Os bloqueios da interpretação da Bíblia. Nós dividiremos em bloqueios internos e bloqueios externos. Vamos lá. Bloqueios internos. Comecemos então. E tudo isso está no livro de Esdras, tá? Então, você pode depois parar lá e ver detalhadamente tudo que nós vamos falar aqui, ok? O primeiro ponto é o bloqueio histórico-cultural, o segundo é o bloqueio linguístico, o terceiro é o bloqueio textual. Então vamos analisá-los, é claro que vamos analisar de uma forma panorâmica, porque você tem o livro e pode depois estudar, e inclusive pode pesquisar mais sobre isso, né? Mas no bloqueio interno, vamos nos ater ao bloqueio textual e deixar os outros dois para uma leitura do aluno do livro-texto, ok? Então, é muita coisa para ser falada, está no livro, então espero que você pare e veja aqueles outros bloqueios dentro do bloqueio interno, né? Mas nós vamos agora parar no textual, especificamente no textual. Veja aí esse exemplo que nós estamos mostrando. Veja, a versão. Diversas traduções seguindo manuscritos distintos, como o caso do texto Receptus e o texto crítico, né, que são as duas bases para a tradução do Novo Testamento. E aí no Novo Testamento você vê os autógrafos originais perdidos, cópias manuscritas,
textos maçoréticos, bizantino, ocidental, alexandrino. Então você tem aí um abismo textual, né, da tradução para aquilo que seria a realidade, né? E aí você pode ter aí um bloqueio textual, né, que vai dificultar a sua interpretação. Então os bloqueios são situações que aparecem e que podem bloquear a compreensão por causa de realidades que nós apresentamos aqui. Nenhum dos autógrafos dos escritores sagrados chegou até nós, o que possuímos as suas cópias manuscritas, que essas que estão na nossa mão. Apesar de meticulosamente dos escribas, o texto sagrado sofreu alguma alteração ao ser repetidamente copiado, porém não invalidam o conjunto. É claro que aí nós vamos ter que acreditar que houve uma atuação do Espírito Santo para manter os textos originais. Senão, no natural, nós nem poderíamos acreditar que isso seria uma realidade. Amém? Porque nós cremos que o Espírito Santo continua, vamos dizer assim, sendo o que valida o que está na nossa mão. Dentro do bloqueios interno, as traduções trazem vários conflitos. Ok? Isso é uma realidade. Mas nós vamos agora entrar no bloqueios externos. Então agora pare, se possível pare até a Ava, veja no livro, estude um pouco mais sobre os bloqueios internos. Nós vamos entrar agora no dos bloqueios externos, ok? Se você já viu, você parou, você já viu, nós vamos continuar. Vamos lá, bloqueios externos. Os bloqueios externos também são uma realidade além dos internos e começa com a atividade maligna no mundo. Quer dizer, o diabo realmente vem tentar impedir o entendimento. A depravação mental a que os homens foram sujeitos após a queda, ou seja, nossa mente não é perfeita, certo? Então nós podemos errar na interpretação. Terceiro, atitudes e qualidades do intérprete, ou seja, sua maturidade espiritual. Ele pode ser imaturo, até imaturo normalmente, quer dizer, uma criança vai entender diferente de um adulto que já tem uma certa compreensão ou tem uma experiência com Deus. Quarta, a comunhão com o Espírito Santo do intérprete, quer dizer, se ele não tem vida com Deus, isso vai interferir sim na interpretação dele. Quinto, o acompanhamento de oração do intérprete, quer dizer, se ele não gasta tempo com Deus, que é o que está falando, como é que ele vai entender? 6. A ociosidade bíblica ou preguiça diante da interpretação. É outra realidade. A qualidade da mente do intérprete, se é uma mente sã e equilibrada ou uma mente doentia. O conhecimento do intérprete sobre as línguas originais. Se ele tem mais conhecimento, ele vai entender melhor. O nível cultural geral do intérprete. Esse também é outra realidade que pode vir a afetar diretamente a compreensão. Então estão aí 9 propostas que o autor Esdra Bento oferece, que são bloqueios externos. Então tem aqueles bloqueios internos, que tem a ver ali com o texto diretamente, né, e com algumas outras realidades da própria interpretação da Bíblia, mas tem aquelas realidades externas, conforme nós falamos, essas realidades que estão aí apresentadas. Por fim, queria mais uma vez relembrar, para não deixar, né, porque eu falei que ia colocar em todas as abas, a lembrança das 6 regras básicas da hermenêutica, né, que estão aí, da primeira à sexta, sendo a primeira regra fundamental, a Escritura explica a Escritura, ou seja, a Bíblia é sua própria intérprete. Depois nós temos mais essas outras regras. E por último, nós temos a sexta regra, que é a regra de conclusão, tão conhecida, né? Todo texto, fora do contexto, vira pretexto. Aqui é o professor Marco Faleiro, na disciplina Hermenêutica Básica. E você está no curso de bacharel em teologia, que é uma graduação em teologia, que nós damos aos nossos alunos. Então que Deus abençoe você e que você seja feliz, mas faça alguém feliz.